Dando prosseguimento ao nosso congresso na noite de hoje, eu gostaria de convidar a nossa congressista, Rosane Barcelos, para apresentar o primeiro conferencista da noite de hoje. Rosane, por favor. Conferencista e escritor, já percorreu todo o Brasil e vários países. É formado em jornalismo e funcionário público federal. Fundou e dirige o Monte Alverne, Centro de Desenvolvimento Espiritual, em Brasília. Autor de 23 livros, mediúnicos e de própria autoria. Tema da palestra, a evolução do amor. Estou apresentando Ariston Santana Teles. Ariston, por favor. Minhas amigas, que continue havendo paz e muita alegria em nossos corações. Nós estamos vivenciando um momento muito especial. Não poderíamos traduzir este momento com outras palavras senão estas: um momento muito especial em nossas vidas. Estamos participando ou começando a participar de mais um congresso que pretende estudar e divulgar a obra incomparável do professor Pietro Ubaldi. Pensando em Pietro Ubaldi, automaticamente pensamos em Francisco de Assis e pensamos especialmente em Jesus Cristo. Sentimos-nos neste instante envolvidos exatamente por essa vibração toda especial, por essa divina energia, que não é outra senão a energia do amor. Nossa palestra tem que ser proferida com emoção, tem que ser ouvida igualmente com emoção, porque o amor transcende a razão, exatamente por refletir em nossa sensibilidade e em nossas vidas a presença de Deus. Na medida em que o amor evolui em nossos corações, ele mesmo passa a desequilibrar nosso pensamento. É quando a razão se transforma em intuição. É quando o simples sentir se converte em sensibilidade mística. Mahatma Gandhi, uma das personalidades mais ilustres dos últimos tempos, foi muito feliz ao fazer a seguinte afirmação: quando um só homem atinge a plenitude do amor, consegue neutralizar o ódio de
milhões. Repetindo, quando um só homem atinge a plenitude do amor, consegue neutralizar o ódio de milhões. Portanto, este é o poder do amor. Mas o que é mesmo o amor? É algo tão grande, tão expressivo, tão profundo, que talvez nós não possamos definir em termos absolutos com a linguagem que nos é própria. O amor não é para ser simplesmente dito, transmitido em palavras. O amor, por ser energia divina, é para ser sentido, vivenciado, é para ser refletido pela nossa sensibilidade, pelas nossas ideias, pelas nossas emoções, num clima de absoluta transparência. O amor, a nível humano, o amor no meio da gente, é a expressão viva, profunda e transformadora do próprio Deus, que está em toda parte, principalmente na intimidade dos nossos corações. O amor evolui como tudo mais vive e vibra nas espirais da evolução. Tudo abaixo de Deus vibra, existe, movimenta-se nas infinitas espirais da evolução, que se direciona exatamente no rumo da perfeição, isto é, da plenitude em Deus, no infinito. O amor é energia, é o sentimento, é o impulso, é a força recôndita, insuperável, insubstituível, que pode ser encontrada na movimentação das partículas infinitesimais da matéria. No átomo, que já constitui um sistema, de certo modo, vivo, existe o amor. Nas plantas, nos seres irracionais, no homem, em todas as expressões de vida, o amor existe como uma necessidade básica, energia divina, impulsionadora da evolução. O que é o amor? O amor é a luz que nos fala e nos mostra Deus em toda parte. O amor existe
sob muitas formas e muitas características, não perdendo absolutamente jamais o seu significado mais profundo, sentimento divino. Então o amor está presente na preservação de todas as espécies vivas, na biodiversidade planetária e na biodiversidade cósmica, força de preservação de todas as espécies. Também o amor é força de coesão de todas as coisas e de todos os seres, do átomo ao reino angelical. Coesão, aproximação, reaproximação, união, reunião, integração, unificação, sob a base indispensável do próprio amor. Coesão, a força que, portanto, une, sob as claridades da presença divina, todas as coisas e todos os seres. Essas coisas e seres, na escala infinita do progresso e da evolução, exigem uma constante renovação a nível de energia, de ideias, de princípios, de sensibilidade, de anseio, de sentimentos, de luz. Portanto, amor é também renovação. À semelhança do que se passa todos os dias, quando ao amanhecer observamos ou contemplamos o retorno do sol, estendendo nas paisagens da terra as suas claridades, em luz e cores abundantes. Isto é amor, na sua expressão renovadora. Mas o amor é especialmente a força motriz da infinita evolução. Nós estamos, todos nós, seres dos mais diferentes planos evolutivos, pertencentes às mais diversas esferas no infinito, estamos sob este impacto, sob este impulso, este princípio. A evolução é um apelo do amor, e o amor é manifestação do Deus único que existe, ou melhor, na sua expressão de transcendência, muito além do nosso pensamento e do nosso imaginário. Mas também ele é imanência na intimidade de todas as coisas e de todas as vidas,
de todos os seres, de todos os impulsos, do querer, do saber, do ser e do transcender. Na intimidade de todas as expressões de vida, desde o reino mineral até a esfera angélica, está o princípio da evolução, movida pelo sentimento mais alto e mais profundo do amor. Isto acontece porque Deus, na sua transcendência, e neste caso específico, na sua imanência, a cada instante, a cada hora, a cada dia, fala às nossas consciências, grita no mais recôndito de nossa alma, pedindo ou determinando o nosso retorno ao paraíso em que um dia vivíamos como autênticos filhos da luz, emanação divina. Por força de algum descuido que partiu de iniciativas contrárias à lei soberana, caímos, desequilibramos-nos, deixamos de ser luzes pertencentes ao paraíso divino, para viver chafurdados, mergulhados na noite dos abismos materiais. Deus, porém, na sua infinita misericórdia, desceu com os filhos que caíam e permaneceu vivo, luminoso e eloquente na intimidade mais profunda desses filhos. O impulso de crescer, de transcender, revela a presença de Deus em nós. Quando alguém planta uma humilde semente e depois observa que essa semente, por uma determinação individual, profunda e ainda um tanto quanto inexplicável, germina. E desse primeiro impulso surgem outras manifestações vivas, materiais, verdes. Nessa semente, nessa germinação, está o princípio da evolução, que reflete o amor, a lei por excelência do universo. Essa semente germinou. Com o passar dos dias, sob o orvalho da noite e o calor do dia, ela se transforma em planta e vai crescendo, e vai crescendo. E se ela está vivendo num compartimento mais ou menos fechado ou escuro, sua tendência é buscar mais espaço, mais luz, mais liberdade, mais alturas, na intimidade daquelas
simples e humilde semente, Deus estava na intimidade de todas as sementes. Deus está presente na sua forma de imanência, que também significa ordem, determinação. É a sua voz universal, gritando lá dentro das nossas almas, manifestando a sua vontade imponderável, para que todos nós retornemos ao verdadeiro sistema, ao organismo divino, cuja força maior se chama amor. Emmanuel, mentor espiritual do nosso querido Chico Xavier, num feliz momento da sua literatura, disse o seguinte: o amor é a força divina que equilibra os universos. O amor reaproxima os corações, os seres, os átomos, as moléculas, as plantas, harmoniza e dá movimento às estrelas, às constelações, até que todo o universo seja um só, cuja luz soberana tem que ser a luz do infinito amor. Meu Deus, o que é mesmo amor? Essa pergunta talvez pudesse sofrer uma ligeira mudança na sua estrutura, ou poderia ser feita sob duas formas. Meu Deus, o que é amor? Meu Deus, o que é mesmo o amor? Talvez a melhor resposta seja, neste momento, a seguinte: amor é o que todos nós já sentimos. Vontade de cantar, de sorrir, de abraçar. Esse impulso que, momentos atrás, nos arrastava para o coração, ou melhor, para os corações que aqui estavam neste palco, cantando numa só voz, hinos que falam do amor. O que é amor? Amor é sorrir, é abraçar. Amor é beber um copo d'água com íntimo agradecimento à Mãe Natureza. Amor é passear numa floresta, conversando com as árvores, com as pedras, com as águas, com os passarinhos. Amar é abrir o coração a cada momento e dizer, mesmo que silenciosamente, eu amo a vida, eu quero ser feliz. Nesse querer amar e ser feliz, sentimos imperiosamente a necessidade de nos abraçarmos uns aos outros, até que um dia sejamos este abraço, até que um dia não sejamos pétalas,
separadas, tangidas pelos ventos do destino, das adversidades, até que um dia nós nos tornemos pétalas. Sim, unidades vivas, individualidades autênticas, pétalas, membros de uma única flor, na divina expressão da unidade. Talvez na flor, na aparência, na manifestação, no respirar, no ser da flor ou das flores, nós possamos, nestas considerações, neste instante, observar exatamente o que pretendemos dizer e sentir. Porque nas flores existe amor, um amor puro. Imaginemos-nos andando numa floresta ou num jardim. De repente paramos para observar, ou melhor, para sentir, para contemplar a face de uma flor. Imaginemos, por exemplo, uma rosa. Colocamos-nos face a face diante daquela rosa. Começamos a respirar com o coração e também com a alma. Isto é, passamos a abrir a nossa sensibilidade para escutar, para vibrar, para sentir a essência desta vida, desta planta, desta flor irmã. Se estamos realmente descondicionados de tudo que gerou tantas limitações à vida humana, se naquele momento nós nos despimos emocionalmente e intelectualmente, à semelhança do que fez Francisco de Assis, nós passamos a conversar, nós passamos a nos entender com aquela rosa. E ela passa a nos ensinar. Se perguntamos por que você desabrocha aqui, nesse cantinho onde quase não passa ninguém, essa rosa naturalmente vai responder, porque é da minha própria natureza desabrochar. Ah, mas eu sinto nisso um certo desperdício, uma certa falta de programação. Tanta beleza, porque toda essa beleza expressa nas suas pétalas, todo esse perfume que você exala aqui, neste cantinho, anonimamente, porque essa doação, minha irmã flor, ela certamente vai responder, porque isto faz parte da minha natureza. Eu não vivo para agradar ninguém particularmente. Eu vivo para ser, para me expressar, para simplesmente desabrochar, exteriorizando de mim mesma aquilo que você, humano, chama de amor. Aí nós saímos daquele contato, digamos, vegetal, com a sensibilidade voltada para dimensões mais sutis e mais elevadas. E passamos a reconhecer e a entender o que Francisco de Assis disse e dizia sempre, ao chamar todas as criaturas de minhas irmãs, irmãs flores, irmãs pedras.
Irmãos peixes, meus irmãos pássaros, irmã noite, meus irmãos, homens e mulheres, meus semelhantes, irmãs árvores, irmão sol, irmã lua. Isto significa a expressão do amor em busca da unificação, ou melhor, da unidade, se possível, plena, em cuja essência Deus está presente, eternamente vivo, vibrátil, luminoso, cheio de sabedoria, perfeição, bondade, alegria, misericórdia. Na periferia da cidade de Jundiaí, observemos a simplicidade desse acontecimento. Num bairro de Jundiaí, numa casa onde pudesse dizer morava a solidão. Haviam paredes, ainda cadeiras, móveis diversos, chão, telhado. Mas ali também havia um pássaro, um canário, que ficava sempre no quintal, na área mais próxima da sala, onde todas as manhãs tomava café, após uma prece, um velhinho, que ficara viúvo já há alguns anos, e que tinha filhos, mas esses rebentos do seu coração já haviam voado para muito longe. Um estava vivendo no interior do Nordeste, a outra mais distante, em Portugal. 2 filhos muito amados. Todos os dias, o velhinho, nas suas preces matinais, envolvia na sua saudade e no seu eterno amor aqueles filhos queridos. Antes, porém, das preces, antes do café da manhã, ele ouvia o cântico do canário lá fora. Assim que se levantava do seu leito, procurando ao mesmo tempo reerguer a alma perante a vida infinita, chegava aos seus ouvidos o cântico daquele pássaro que se tornou, portanto, companheiro quase que insubstituível do velhinho solitário. Todas as manhãs, todos os dias, todas as horas, ele se deleitava, ele se alimentava emocionalmente, quem sabe espiritualmente também, com o cântico daquele irmãozinho, o canário. Passou o tempo, meses, alguns anos. Um dia, por um determinado descuido da empregada que trabalhava naquela casa onde morava a solidão, aconteceu, digamos, uma fatalidade. O velhinho, seu Angélico,
levantou-se do seu leito, como de costume, foi andando para a sala, banheiro, na rotina diária. De repente, sentiu falta de alguma coisa muito importante. A música de todas as manhãs na sua casa. Meu Deus, o que houve com o meu canário? Estou sentindo falta do seu canto. Abriu levemente a porta, dirigiu-se à gaiola. Ah, meu Deus, meu canário está morto. A auxiliar de seu Angélico havia feito uma imprópria substituição entre o alimento e um determinado veneno. E o irmãozinho canário ingeriu o que não devia e naquela noite morreu. Seu Angélico abriu com mãos trêmulas a portinhola daquele espaço onde vivia o seu amado canário, trouxe o seu corpinho nas mãos, ajoelhou-se solitariamente, ali mesmo no quintal, abriu seu coração, mostrou aquele pequenino cadáver aos céus e disse: Senhor, leva para o teu coração de luz a alma do meu inesquecível companheiro, aquele que todos os dias, durante alguns longos anos, trouxe tanta música e tantas alegrias ao meu coração. Cuidadosamente, usando de toda a sua sensibilidade verdadeiramente humana, abriu com as suas próprias mãos, achou desnecessário qualquer instrumento físico, metálico, cavou com as suas próprias mãos um buraco, uma cova, e ali enterrou, sob as luzes de mais uma prece, o corpinho daquele canário. Pouco tempo depois, seu Angélico, talvez não resistindo mais tanta solidão e tanta saudade, amanheceu também, inexplicavelmente, do ponto de vista humano, morto. Ou seja, nas sombras da noite, da solidão que ele já não podia mais suportar, deixou seu corpo físico e, quem sabe, retomando asas de luz para ir ao encontro definitivo com os seus entes amados, com as suas almas afins, sob as claridades sublimes do infinito amor de Deus. O amor existe como força, luz, sentimento, energia. O amor existe, o amor está presente, como expressão do próprio Deus, desde o átomo, considerada a partícula mínima da matéria, estabelecendo a coesão. Desde o átomo, passando por todos os reinos, até se integrar, se fundir absolutamente em Deus, na sua plenitude, na sua transcendência. Por isso encontramos Deus. Acho que desnecessário, mas deixa aqui. Tudo bem, obrigado. Por isso encontramos Deus no átomo, isto é, no reino mineral, na matéria densa,
encontramos o amor. Enfim, sinônimo de Deus. O verdadeiro, definitivo, infinito amor, na coesão das subpartículas atômicas, moleculares, celulares, no reino denso da matéria. Primeiro degrau. E voltamos a encontrar essa mesma energia no reino vegetal. Eis que estamos contemplando a espiral infinita da evolução, isto é, do progresso que nos leva a Deus. Reino mineral, reino vegetal, as plantas, as árvores, as flores. Estamos dentro de uma imensa floresta, que é por natureza orgânica, por ser natural, vivendo sob os impulsos da lei divina. E nessa floresta, portanto, nós respiramos uma paz que normalmente não sentimos no meio dos nossos semelhantes, na sociedade dos homens. O amor está presente entre as árvores, as plantas, as flores, as ervas. Mas essa energia está crescendo, se ampliando, se iluminando cada vez mais, e acompanhando, e impulsionando essa substância, esses seres, as criaturas de Deus. E agora vamos encontrar essa divina energia com novas luzes, nova expressão de beleza no reino animal. Os seres chamados irracionais, que já expressam uma sensibilidade diferente, que já demonstra princípios e impulsos de inteligência. O reino animal, variadíssimo nas suas formas, desde os animáculos unicelulares até os animais de expressões gigantescas. Na intimidade de todos esses seres está presente o amor. Mais profundamente, Deus está. Estamos viajando, portanto, e nesse instante de passagem pelo reino animal, irracional, agora adentramos um novo espaço, mais amplo, novas finalidades, diferentes perspectivas, outros horizontes. Estamos no reino hominal. É o nosso atual universo, nossa atual esfera, ou ciclo de evolução. Nesse nosso reino, o amor passa a ser direcionado pela nossa razão, pela nossa inteligência. E é aí que descobrimos a beleza e a vantagem de amar. E é nessa esfera que encontramos o divino mestre da Galileia, de coração e braços abertos, dizendo: amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amo. Reino hominal, dos primatas aos santos. E todos fazemos parte
da mesma biodiversidade planetária e cósmica. Ou seja, fazemos parte da imensa e infinita família de Deus. Morremos do ponto de vista cíclico, evolutivo. Desaparecemos naquela esfera humana, naquele reino hominal, e surgimos agora no reino espiritual. Passamos a fazer parte do mundo dos espíritos. Mais emoção, também mais sentimento, mais razão, mais inteligência, mais brilho. E conforme a evolução de cada ser, mais luz e mais alegria. Mas ainda não é o fim da escalada evolutiva. Transcendemos fronteiras que de repente surgem em nosso caminho e adentramos o reino angelical, que de certa forma lembra o reino das flores e das plantas. Os anjos amam assim como as plantas amam. É da natureza das plantas exteriorizar suas folhinhas, seus galhos, seus frutos, suas flores, abrindo seus braços, isto é, seus galhos, como se quisesse abraçar os céus e partir na direção do infinito. Os anjos amam a semelhança das plantas, ou as plantas e as flores amam, expressam a sua natureza íntima à semelhança dos espíritos angelicais. Portanto, é da natureza pura e simples dos anjos amar. Nessa divina energia que está evoluindo desde a matéria densa através dos milênios, os anjos também cantam, bailam e sorriem numa festa de luzes e cores, que a nossa imaginação talvez possa perceber, mas possivelmente é dimensão que só podemos sentir ou refletir no espelho da nossa sensibilidade mística. Mas os anjos, essas flores vivas, inteligentes, sensíveis e amorosas do infinito, continuam na sua caminhada, ou melhor, na sua dança, sob a musicalidade das esferas, e finalmente atingem a dimensão crística do átomo ao Cristo Jesus, que um dia esteve em nós, entre nós, fazendo morada em nossos corações, trazendo para todos nós a mais eloquente, luminosa e viva mensagem de amor. O Cristo Jesus esteve entre nós. Esta informação, ou melhor, esta afirmação deve ser sentida à luz da mais luminosa e ampla consciência. Quando o Cristo de Deus esteve entre nós, a história do planeta mudou.
E a história de nossa evolução também mudou. Antes e depois dele. Mudança de destino, mudança de rumo. Filhos e filhas muito amados, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amo. O amor se expressa em todas as manifestações do ser, na religião, na agricultura, na ecologia, nos oceanos. O amor está presente no cantar dos pássaros, no rocio da brisa, no brilho das estrelas, no sorriso das crianças, no abraço fraterno, na saudade dos velhinhos, na expressão de entusiasmo dos jovens, na genialidade dos cientistas e dos pensadores, na mística dos santos, dos médiuns iluminados. O amor está em tudo e em toda parte, num crescente, progressivo impulso de evolução e iluminação. Nas Ilhas Molucos, um homem considerado santo, São Francisco Xavier, dias e dias entregue ao trabalho do amor crístico, do amor místico, do amor que é um só, divino. Francisco Xavier atendia pessoas das mais diversas procedências naquela ilha, doentes do corpo e da alma, portadores das mais diversas perturbações e distúrbios, famintos do corpo e do espírito, no mesmo clima de bondade, compreensão, ternura, esperança, fé, misericórdia, compaixão. Aquela alma abraçava todas as criaturas, especialmente aquelas que estivessem demonstrando mais sofrimento, mais conflito, mais dor. Onde existe mais treva, faz-se necessário acender mais luz. Onde existe mais dor, faz-se indispensável a manifestação de um amor ainda maior, que possamos talvez chamar de compaixão. É uma das expressões, é uma das denominações dessa energia divina, dessa luz celestial, chamada simplesmente amor. Um jornalista de determinada cidade, que não ficava tão distante daquela ilha, onde Francisco Xavier realizava o seu trabalho e cumpria a sua missão de verdadeiro cristão. Determinado jornalista se deslocou para fazer uma reportagem, ele pensava, muito discreta, a respeito daquele homem. E passou a acompanhar o dia a dia de Francisco Xavier, no seu contato com os velhinhos, as crianças desamparadas, os paralíticos, os obsidiados, os doentes, os famintos, vindos de toda parte. Ele estava ali, solitário como é solitário neste mundo todos os seres evoluídos. Solitário, mas solidário com todos. Solitário, portanto, em Deus, unido ao pensamento e ao coração amoroso
do nosso Pai que está nos céus e em toda parte. Após um dia de exaustivas atividades, aquele jornalista chegou mais próximo do santo, por assim dizer, do apóstolo, e ficou observando os seus gestos, as suas expressões faciais. Ele sorria que nem uma criança. Havia dos seus olhos uma diferente claridade. Mais tarde, precisamente ao cair da tarde, Francisco Xavier solitariamente saiu, afastando-se de todas as pessoas da sua comunidade, indo passo a passo, silenciosamente, cabisbaixo, em direção da natureza. Parece, diz o jornalista, que ele queria agora estar sozinho, sabe Deus onde. E o repórter seguiu os passos discretamente de Francisco Xavier, até que, em dado momento, ele, achando que realmente estava ou estivesse sozinho, só ele, as primeiras estrelas a cintilarem, passarinhos cantando, brisa suave, dessa forma, descreve o homem. Francisco Xavier ajoelha-se, abre os braços para o céu e diz em voz alta: basta, Senhor, senão eu morro de tanta alegria. O amor depurado no serviço ao próximo, na prática da verdadeira caridade em todas as suas formas e sob todos os seus aspectos, o amor depurado, sublimado, desemboca nesse oceano diferente, maior, mais profundo, refrescante, o oceano infinito de um amor que agora pode receber o nome de alegria. Por isso que o nosso querido Ubaldi escreve sobre amor e alegria na sua obra, afirmando exatamente que o amor abre as portas da verdadeira e infinita alegria. Dois seres se amando de forma romântica, mas entre os dois, homem e mulher, o que havia mesmo era amor. Eles se encantavam um com o outro, até que em dado momento, uma das duas almas, encarnadas na velha Roma de 2000 anos atrás, fita as estrelas cintilantes no infinito e começa a dizer e a cantar: alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste e só no meu caminho, chegaste devagarinho e encheste-me o coração. Vinhas na bênção dos deuses, da sublime claridade, tecer-me a felicidade em sorrisos de esplendor. Eis meu tesouro infinito, juro de eterna aliança, porque sou tua esperança como
todo o meu amor. Alma gêmea de minha alma, se eu te perder algum dia, serei a escura agonia da saudade nos seus véus. Se um dia me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de te esperar entre as flores, na claridade dos céus. Existem almas gêmeas. Primeiro, dois corações que se encontram sob as claridades divinas desse amor que unifica. Depois, 3, 4, 5 grupos de almas afins, grupos irmanados por esse sentimento divino. 2 almas gêmeas, 3 almas gêmeas, 100 almas gêmeas. E aí, esse sentimento vai se depurando, se diluindo, se transformando em luz, vida e alegria, até que um dia todos nós possamos viver no verdadeiro sistema do paraíso, no corpo místico ou espiritual de Jesus, nosso excelso amigo, médium de Deus. Mas o que é mesmo finalmente o amor? Falar do amor, é possível dizer algumas palavras, mas voltamos a afirmar, é bem melhor sentir amor, esse amor que existe entre nós, e ainda melhor, sentir o verdadeiro e definitivo amor, que é o amor depurado na prática do cristianismo, na boa nova do excelso amigo. Portanto, quando nas horas de íntimo desgosto o desalento te invadir a alma e as lágrimas te aflorarem aos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe enxugar-te o pranto e as lágrimas. Quando te sentires incompreendido pelos teus semelhantes, quando mais necessites de força e impulso para avançar, não te abandones. Grita por mim, porque eu sou a mensagem viva da esperança, capaz de renovar os teus mais íntimos sentimentos na estrada da vida. Quando te reconheceres enfermo, quando teu corpo físico já não corresponder aos teus mais íntimos sentimentos de trabalho, convívio, realização e progresso, não te sintas fraco, indefeso, inútil. O contrário, lembra-te de mim, porque eu sou a energia poderosa que vibra em toda parte. O oxigênio que podes inspirar, porque ele é capaz de acender novas luzes no teu caminho. Quando a fé que acalentas no coração se manifestar indecisa, fraca, e assim te reconheceres a ponto mesmo de desistir dos mais sagrados ideais que acalentaste na dimensão da tua consciência, não reclames, absolutamente. Respira fundo. Olha o sol de peito erguido, porque eu estou presente bem junto a ti, na forma de um oásis,
cujas águas cristalinas podem renovar e reabastecer tua alma na senda da vida e da eternidade. Quando, enfim, quiseres saber quem eu sou, pergunta ao riacho que murmura, e ao pássaro que canta, à estrela que cintila, e à flor que desabrocha. Eu sou a dinâmica da vida e a harmonia da natureza. Meu nome é amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, portanto, as tuas mãos, ó alma, filha de minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às sublimes mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade.